Sakina Thompson entrou naquele tribunal confiante. Ela subiu ao banco das testemunhas, olhou para o júri e começou a falar. Disse que tinha ido ao apartamento naquela ocasião para conversar mulher a mulher. A promotora ouviu tudo e então o juiz começou a falar. Fique comigo até o final, porque o que o júri decidiu depois de 1 hora de deliberação e o que o juiz disse antes de pronunciar a sentença vai te mostrar o que acontece quando alguém planeja um crime com precisão e acha que a maternidade vai servir de escudo. Harrowing 911 call went through around 3 in the afternoon Thursday. Broward deputies later finding a young woman dead. Family says she was just 23. Tudo que você está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, imagens de câmera de segurança, dados de celular, DNA e depoimentos ao tribunal. É a história de Kayla Hodgson e de uma mulher que voou de Nova York para a Flórida, esperou 3 horas no estacionamento e entrou no apartamento de alguém que mal conhecia. You didn't kill her because she was fighting you? No, I killed her because... Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Tamarack é um subúrbio tranquilo de Fort Lauderdale, no condado de Broward, área predominantemente familiar, mais velha, cheia de aposentados, não o que ninguém chamaria de zona de alto crime. Era onde Kayla Hodgson morava com a mãe Diane, que trabalhava como comissária de bordo. Kayla tinha 23 anos e estava, como a mãe descreveu, simplesmente vivendo a vida de uma jovem de 20 e poucos, viajando com amigos, trabalhando eventos, experimentando cada minuto. Kayla trabalhava como Bottle Service Girl para uma empresa chamada Bardolls, além de trabalhar por conta própria como garçonete e bartender em festas em Miami e Nova York. Circulava entre os 2 estados regularmente. Era bonita, alegre, não tinha inimigos, não se envolvia em confusão. Porém, havia uma situação que Kayla não conseguia ignorar completamente. Por mais que tentasse, Terry Termogeni era um homem de Nova York que tinha interesse em Kayla. Quando ela estava em Nova York para trabalho, Terry a levava para jantar. Quando não estavam na mesma cidade, ele mandava comida por delivery para ela, tarde da noite, depois do trabalho. Kayla gostava da atenção. O problema era que Terry também tinha uma namorada, e o nome dela era Sakina Thompson. Sakina morava em Nova York, trabalhava como nail tech, tinha uma presença considerável no Instagram, onde postava sobre o relacionamento com Terry como se fosse algo sólido e exclusivo. Na cabeça de Sakina, ela e Terry eram namorados, ponto final. Ela publicava sobre ele e organizava a própria identidade em torno desse relacionamento. Terry, por sua vez, estava claramente vivendo o oposto. Dizia a Kayla que Sakina era ex-namorada louca, que ela não precisava se preocupar. E Kayla continuava falando com ele porque Terry continuava aparecendo, mandando jantar, fazendo esforço. O que nenhuma das duas sabia completamente sobre a outra, Terry sabia sobre as duas e ficou em silêncio. Agora guarde esse detalhe do delivery de comida, porque ele volta e quando voltar, vai mudar tudo o que você pensava sobre o que estava na sacola de papel que a suspeita carregava naquela madrugada. A primeira vez que Sakina entrou em contato com Kayla foi quase 1 ano antes do crime. Encontrou Kayla no Instagram e pediu que ela ligasse. Kayla bloqueou sem responder. Meses depois, Sakina obteve o número de celular de Kayla, provavelmente pelo celular de Terry, e mandou mensagens ameaçadoras, chamando Kayla de nomes, dizendo para ficar longe de Terry. Kayla bloqueou de novo. Meses depois disso, Kayla mandou uma mensagem para Terry. Sakina, que aparentemente tinha acesso ao telefone dele, respondeu se passando por ele. E então mandou uma foto dela e Terry se beijando na cama, com uma mensagem dizendo que eles estavam bem, que ela não precisava se preocupar. Foi a única vez que Kayla respondeu diretamente para Sakina dizendo: "Você adora beijar os lábios que ficam na minha parte íntima." Depois disso, Kayla parou de se comunicar, mas Sakina não parou. Continuou monitorando o Instagram dela, procurando por Princess K online, acompanhando onde Kayla estava, o que postava, com quem andava. Nas semanas anteriores ao assassinato, Kayla começou a receber ligações de uma mulher, sempre a mesma voz. Às vezes ficava em silêncio por 1 minuto inteiro antes de falar. O conteúdo era sempre uma variação da mesma frase: "Você é uma vaca, larga o meu homem."
Ela dizia para as amigas que a pessoa usava dead ass, uma gíria tipicamente nova-iorquina. Na noite de 9 de julho de 2022, Kayla estava em Nova York para trabalho. Numa festa, Terry tirou o próprio anel e colocou na mão de Kayla enquanto dançavam. Os amigos ao redor filmaram. Ela estava dançando. O anel aparecia na mão dela nos vídeos. No dia seguinte, Sakina mandou DM para Kayla perguntando se ela estava com Terry. No dia 10 de julho, Sakina reservou um voo para Fort Lauderdale. 2 dias depois, em 12 de julho, Sakina chegou à Flórida. Fez check-in num hotel, pediu comida num restaurante local e guardou a sacola. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente sombrias. A câmera de segurança do complexo de apartamentos onde Kayla morava registrou uma mulher chegando por volta de 1h da madrugada de 13 de julho, vestida toda de preto. Boné do New York Yankees. Máscara de Covid cobrindo o rosto, carregando uma sacola de comida do Shake Shack. Das 2 às 4h45 da manhã, quase 3 horas, essa mesma mulher foi captada indo e vindo entre o prédio de Kayla e o prédio ao lado, subindo e descendo escadas, parando nas caixas de correio, examinando os corredores, voltando, esperando. Às 4h45, Kayla chegou em casa depois de uma noite de trabalho. O último vídeo dela nas câmeras mostra ela caminhando devagar, cansada, feliz de estar em casa. Pouco depois de Kayla entrar no apartamento, a mulher de preto foi vista se movendo com urgência em direção ao prédio de Kayla. Você consegue ver o padrão? 3 horas de espera. Uma sacola de comida do mesmo tipo de estabelecimento que Terry costumava usar para mandar delivery para Kayla tarde da noite. Se Kayla olhou pelo olho mágico da porta e viu uma mulher com uma sacola de food delivery, não é difícil entender por que abriu. O cachorro de Kayla se chamava Dior. Guarde essa informação. Quando Ruvelto Robinson, o verdadeiro nome do namorado disputado, chegou ao apartamento horas depois, bateu na porta e ficou sem resposta. Uma das primeiras coisas que ele estranhou foi que não ouvia o cachorro latir perto da porta. Dior estava fechado no quarto do fundo, com a porta do quarto cerrada. O cachorro tinha sangue nas patas, indicando que estava solto quando o ataque aconteceu e que alguém o fechou depois. Quem fecha o cachorro no quarto durante um ataque de raiva? A luta começou imediatamente na entrada do apartamento. Sangue nas paredes logo na entrada, marcas de arrasto no chão. A luta se moveu pelo corredor e depois voltou para a direção da porta. Kayla sofreu 36 ferimentos de faca ou corte, a maioria concentrada no lado esquerdo do corpo, no rosto e no pescoço. Um corte profundo e extenso desceu pelo lado do rosto. Uma facada perfurou a veia jugular. Ela tinha unhas postiças, algumas foram arrancadas durante a luta e encontradas no chão do apartamento. Ferimentos defensivos nos braços e nas mãos mostravam que ela estava bloqueando golpes até onde conseguia. Não havia uma faca visível na cena. O que tinha era um narguilé de vidro grande quebrado, parcialmente embaixo de Kayla, e ao redor dela grandes fragmentos espalhados. E uma parte específica do narguilé, o cano de vidro, estava faltando. Alguém saiu levando esse pedaço. Quando os investigadores chegaram à cena, o que encontraram era tão coberto de sangue que o detetive descreveu assim. Tanto sangue que quando você olhava para ela, parecia que ela não estava usando roupas. O roupão que Kayla vestia estava completamente encharcado, parecia apenas mais sangue. As câmeras capturam a suspeita deixando o prédio de Kayla quase 1 hora depois de ter entrado. Agora ela usa um moletom que a mãe de Kayla identificou como sendo da casa delas e sandálias que Kayla e a mãe compartilhavam. Carregava uma sacola de compras retirada do apartamento. Suas próprias roupas, as que chegou usando, haviam sumido. Ela pegou um Uber de volta ao hotel. A conta do Uber estava registrada em nome falso. Na verdade, tinha criado 2 contas falsas no mesmo dia, com minutos de diferença, uma para ir ao crime, uma para voltar. Contas que não poderiam ser rastreadas de volta a ela. Ruvelto Robinson encontrou Kayla naquela tarde, após horas tentando contato sem resposta. Tentou fazer RCP, ligou para o 911. Quando os detetives o entrevistaram, foi descartado rapidamente. A melhor amiga de Kayla, Janissa Tate, também trabalhava no Bar Dolls e viajava com ela para Nova York. I had made contact with a few friends of Kayla's and asked them to meet with me so I could see if there was anyone that fits this description that Kayla may have had a problem with. Foi ela quem revelou para os investigadores o nome de Sakina Thompson
e a história das mensagens e das ligações de prank. Quando os investigadores mostraram para Genissa o vídeo de vigilância da suspeita no complexo, Genissa reconheceu Sakina. Não pelo rosto a máscara cobria. Reconheceu pelo biotipo, pelo jeito de andar. Ela é muito corpulenta, então ela anda com os seios erguidos e tem uma pisada profunda. Genissa também havia visto Sakina pessoalmente numa noite em Nova York, onde Sakina tinha ido até um bar onde Kayla estava, sentou sozinha no fim do balcão sem pedir nada, braços cruzados, esperando. Ruvelto havia ligado para Kayla durante o caminho dizendo para não entrar. Kayla foi assim mesmo. Genissa foi na frente, viu Sakina sentada sozinha e mandou mensagem para Kayla. A namorada está aqui. Kayla foi para outro lugar com Ruvelto. Os investigadores cruzaram tudo. O Instagram de Sakina com o vídeo de vigilância. Mesma marca de roupa, modelo de sapato Prada encontrado nas fotos do perfil dela usando aquele modelo exato. E então o detalhe que fechou o cerco. Num determinado momento do vídeo, a suspeita fingiu estar olhando as caixas de correio do complexo. Enquanto fazia isso, virou o celular involuntariamente em direção à câmera. O papel de parede da tela ficou visível por um segundo. Nas fotos do Instagram de Sakina, ela aparece segurando o celular com o braço estendido numa selfie. Mesmo papel de parede, idêntico. Os dados históricos do celular de Sakina confirmaram que o telefone viajou de Nova York para Fort Lauderdale antes do homicídio, chegou à região do apartamento de Kayla por volta de 1h da madrugada de 13 de julho, ficou na área por horas e saiu por volta das 6 em direção ao hotel onde ela havia feito o check-in. O vídeo de Sakina sendo pega por um Uber saindo do complexo correspondeu ao milímetro com os dados de localização do celular. A sacola de comida do Shake Shack. Sakina havia pedido comida naquele mesmo estabelecimento ao chegar ao hotel. Levou a sacola até o crime como disfarce para parecer um delivery, do mesmo jeito que Terry costumava mandar comida para Kayla tarde da noite. Se Kayla olhou pelo olho mágico e viu uma mulher com sacola de delivery, faz sentido que tenha aberto. Sakina tinha planejado tudo, exceto as unhas postiças de Kayla, e então o DNA. Kayla tinha unhas postiças. Algumas foram arrancadas durante a luta e encontradas no chão do apartamento. O DNA coletado sob as unhas de Kayla era de uma única fonte feminina. Depois que Sakina foi presa em Nova York em agosto de 2022 e extraditada para o condado de Broward em outubro, o DNA foi coletado. Era o DNA de Sakina Thompson. Sakina foi acusada de homicídio em primeiro grau. Nunca falou com os investigadores, invocou seus direitos e ficou em silêncio. O julgamento começou em setembro de 2025. No 9º dia, a defesa fez uma aposta. Colocou Sakina Thompson no banco das testemunhas. Sakina foi confiante. Olhou para o júri e contou sua versão. Disse que havia voado para a Flórida para ter uma conversa, mulher a mulher, com Kayla sobre o relacionamento com Ruvelto. A promotora Tanya Johnson ouviu tudo. E então começou o cross-examination. A promotora foi cirúrgica. Pergunta por pergunta, detalhe por detalhe. Onde Sakina tinha batido? No rosto. Em qual parte do rosto? Não me lembro, mas em todo o rosto. Onde exatamente no rosto? Não me lembro. A promotora apontou. Você passou 3 horas num estacionamento esperando essa mulher chegar. A promotora descreveu o afeto de Sakina no banco das testemunhas como flat, sem emoção visível, nem quando falava sobre a morte de Kayla, nem quando descrevia o próprio estado. A voz estava calma, os olhos não molharam. Não havia nada que parecesse peso de ter tirado uma vida humana, mesmo numa situação que ela afirmava ter sido forçada a isso. E disse que esse mesmo afeto havia sido capturado nas câmeras de segurança do aeroporto quando Sakina embarcou de volta para Nova York depois do crime. Como alguém voltando de qualquer viagem de fim de semana, o júri deliberou por 1 hora. Culpada de homicídio em primeiro grau. Antes de pronunciar a sentença, o juiz disse: acredito que o crime da acusada nessa situação específica foi hediondo na forma como ela rastreou, localizou, apareceu e então matou. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Pelo resto da vida. A prima de Kayla, Melanie, subiu para dar o depoimento de impacto. Olhou para Sakina e disse:
Quem te deu o direito de entrar na casa dela e fazer isso? Kayla, mesmo com as cicatrizes no rosto, ainda seria a garota mais bonita da sala, mais bonita do que você jamais poderia ser. E encerrou com algo que ficou suspenso no ar daquela sala. Ruvelto, o homem no centro de tudo isso, nunca foi acusado de nenhum crime. Nunca precisou responder por ter alimentado 2 relacionamentos simultaneamente, por ter dito para Kayla que Sakina era ex-namorada louca, por ter mandado Sakina fotos de Kayla sem que Kayla soubesse, por ter criado o ambiente exato em que esse crime se tornou possível. Sakina deu à luz o filho dele enquanto estava presa. Ruvelto apareceu no condado de Broward depois do parto e assumiu a custódia da criança. O investigador disse ao encerrar o processo: "É muito triste ver uma vida tragicamente perdida assim, tão jovem, por nada." A família de Kayla foi ao tribunal usando as cores favoritas dela, coordenadas. Na sentença, todos usavam camisetas combinando. Kayla tem um Instagram. O perfil ainda existe. O nome de usuário é Princess K. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários. O que mais ficou com você? As 3 horas de espera no estacionamento? A sacola de comida como disfarce do mesmo restaurante que Terry usava para mandar delivery para Kayla? O DNA nas unhas? Ou a frase da prima: "A única pessoa que se beneficiou foi Terry"? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um novo caso aqui. Kayla merecia muito mais do que isso. A gente se vê na próxima investigação.